Bom, pessoal, então vamos lá. Então, hoje vai falar sobre sistema de numeração. Então, assim, vamos falar sobre decimal, binário, octal, hexadecimal. Recapitulando, tá? Recapitulando, a gente sabe que o computador só lê números binários, né? Então, a gente precisa entender um pouquinho isso daí, tá? Fazer esses cálculos, porque lá na frente, quando a gente for desenvolver um algoritmo, por exemplo, de baixo nível, a gente vai trabalhar com... A gente não trabalha com decimal, tá? A gente baixa a linguagem. A gente trabalha diretamente com binário, octal, hexadecimal. Hexadecimal vai estar presente também em website que vocês vão desenvolver, certo? Se você for trabalhar diretamente com hardware, né, o software, o hardware, ele vai trabalhar com binário. Então, assim, a gente precisa aprender essas conversões, tá? Para que a gente possa entender o porquê quando a gente dá manutenção no computador, certo? E existe, para quem não sabe, cada peça, vamos dizer assim, cada hardware do computador, ele existe um driver. O que é esse driver? Um software para fazer aquele hardware funcionar. A gente vai aprender isso no decorrer das aulas, tá? E aí, o que acontece? Esse driver é um software que vai conversar, melhor dizendo, com o hardware, tá? Então, ele vai conversar com o hardware. E aí, para escrever esse programa, por exemplo, esse driver, que é um software, um algoritmo, para escrever, né, para programar esse programa, a gente tem que falar a linguagem da máquina. E a linguagem da máquina, né, a gente sabe que é decimal, né? Que é binário. Então, a gente precisa transformar, se você for fazer algum cálculo numérico. Por exemplo, uma imagem. Vocês vão ver imagens vetoriais, tá? Vocês vão trabalhar com imagens vetoriais aí, certo? Tá? Uma disciplina específica para isso. E aí, a imagem vetorial são cálculos matemáticos. Só que a gente faz o cálculo nas bases decimais, mas e aí? Tem que passar isso para o computador. Tem que transformar a nossa escrita para a linguagem de máquina. Daí vem, né, a gente aprender essas conversões, sistema de numeração. Tá bom? Bom, então vamos lá. Olhando aqui, eu falo um pouquinho sobre a introdução, né? Ó, na semana passada, o leitor lançou, isso aqui já faz um tempinho já, tá? É o artigo, tá lá embaixo, tá? A referência, o link de onde eu tirei esse conteúdo, tá? Tá lá embaixo. Então, por isso que ele fala na semana passada. Não é antigo isso daqui. E serve pro resto da vida, tá? O sistema de numeração decimal com a base 10. Então, a gente sabe, quando for trabalhar com o sistema decimal, a base é 10. Tá? Então, a gente tem que saber fazer essa conversão, tá bom? Tá? E a gente sabe que o computador lê 0 e 1, que é binário, certo? Então, a minha ideia aqui é explicar algumas diferenças entre esses sistemas de numeração, decimal, binário, octagonal e hexadecimal. Bom, olha só. Como funcionam as bases, tá? Quando você for trabalhar com número decimal, a base é 10. Quando você for trabalhar com binário, a base é 2. Quando você for trabalhar com octal, a base é 8. De 8, octal. Não esqueçam disso. E hexadecimal, a base é 16. Tá? Então, isso tem que estar bem claro aí para vocês, tá? Para que vocês possam aprender a fazer essas conversões. Certo? Tudo bem? Então, a gente tem que aprender isso daqui. Não tem jeito. Tá? E vai ajudar vocês também em matemática aí, que com certeza o professor vai passar alguma coisa relacionada a esse conteúdo. Bom, sistema decimal. Vamos começar com o tradicional, né? O sistema decimal é o tradicional. Vamos lá. Tal como preferido, o sistema decimal é o sistema mais utilizado pelos seres humanos. Normalmente, para indicar quantidade e é constituído por 10 algarismos. Por isso que é a base 10, né? Então, a gente tem aí 10 algarismos, de 0 a 9, certo? E é o mais usado aí, que é o tradicional, que a gente vem aprendendo aí no decorrer da nossa vida acadêmica, tá? Como é que funciona isso daí? Olha só. Vamos entender aqui, ó. Deixa eu separar aqui, tá? O sistema decimal, cada algarismo tem um valor potencial, ou seja, cada algarismo
tem um peso de acordo com a sua posição e representação do valor. Olha aqui que legal. O número aqui decimal 237. Quando você fala em decimal, você lê assim, 237. Tá? Mas se fosse binário, por exemplo, é 237. Tá? Dando um exemplo, tá bom? Então, 237 é o número decimal. Como é que eu faço para calcular isso daí? Como é que é feito isso? O computador vai interpretar isso daí. Olha só, se é a base 10, então tem que fazer o quê? Partir do zero, correto? 0, 1, de trás para frente. Né? Não esqueça disso. Então eu pego, por exemplo, aqui o 7, né? 237, eu pego o 7. Sempre da direita, para quem está olhando, à esquerda. E elevo ele a quê? Na base 10, elevado a 0. O segundo número, multiplico por 10 elevado a 1. O terceiro número, multiplico por 10 elevado a 2. Vamos supor, deixa eu escrever aqui, vamos supor que você teria, por exemplo, o número... Vamos lá. Vou colocar um número aqui diferente. Opa, desculpem. Ó, vou colocar 1, 2, 3, 4. Certo? Então, é um exemplo, um número decimal aqui. Como é que funcionaria isso daqui? Sempre de trás para frente. Sempre. Então, o que acontece? O 4 aqui ia multiplicar ele por 10 elevado a 0. Por que a 0? Se você olhar aqui na apostila, ó, é 0, 1, 2, 3, tá? São 10 algarismos, certo? Então, eu estou seguindo um raciocínio. Então, a 10 mais o quê? 3 vezes 10, a base 10, só que agora é elevado a 1, certo? Mais 3 vezes 10, e agora? Elevado a 2. Então, perceba que vai ser 0, 1, 2 e 3, mais, tá? 3 vezes 10, tá? Elevado a 3, tá? Que vai dar o resultado aqui no final. E como é que daria esse resultado? Como é que eu faço? Tá? Simples, né? Você vai multiplicar e depois elevar a base, certo? Então, ó, mudou. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque aqui eu fiz com 3. Aqui o exemplo aqui 3 é 237. Tem 3 números, tá? Então, ó, 0, 1, 2. Aqui eu fiz de propósito 4 para que você possa entender, ó. 0, 1, 2 e 3. É assim que você calcula o número decimal. Tá ok, pessoal? Tá? E qual seria o valor disso daqui? Alguém pode falar para mim, fazer a conta? Hã? Sim ou não? Bom, eu vou deixar para vocês resolverem. Então, veja só. 2 vezes 10, ou 7 vezes 10, 70 vai dar 0. Cadê? Alguém respondeu aí, por favor? Não, ninguém. Então, é assim que você calcula um número decimal, tá? Que é o mais usado por nós aí na vida acadêmica, no dia a dia aí. Tá ok? Tranquilo? Não é difícil, né? Tudo bem, gente? Bom, então vamos lá. Aí aqui a gente entra um pouquinho de sistema binário, que é o mais famoso aí quando se trata de programação, de computação aí, né? De computador. Que é o quê? Eu já falei um pouquinho sobre isso. Que é 0 e 1, né? Quando é 0, ligado ou desligado, né? Então a gente vai trabalhar com esses valores aí. Então a gente sabe que o computador ele só consegue identificar 0 e 1, tá? Não consegue falar outra linguagem.
Olha só, eu vou ler rapidinho para você. O sistema binário é um sistema mais utilizado por máquinas, acabei de falar. Uma vez que os sistemas digitais trabalham inteiramente com dois estados, ligado, desligado, verdadeiro ou falso, aberto ou fechado. O sistema binário utiliza os símbolos 0 e 1, sendo cada símbolo designado por bit, tá? Então, resumindo aquele negócio, é verdadeiro ou é falso, ou tá ligado ou tá desligado, ou tá aberto ou tá fechado, tá? Não existe meio termo aqui, certo? Então, é representado pelos símbolos 0 e 1. Olha só. E aí, como é que eu faço para transformar um número decimal em binário? Tá? Vamos lá. Eu tenho aqui, deixa eu apagar aqui, vou tirar, limpar a lousa. Juro que eu não lembro como que limpa essa lousa. Deixa eu limpar a lousa. Ah. Vou limpar aqui para a gente poder entender um pouquinho sobre como fazer. Apesar que o vídeo que eu postei para você explica passo a passo como vocês vão fazer. Nossa, não apagou isso aqui não. Não sei porquê. Mas tudo bem. Aí, aqui é mais fácil. Beleza. Então vamos lá. Então aqui, ó, eu tenho um 12. Preste bem atenção, eu vou explicar também aqui passo a passo. Então, eu tenho o número 12, decimal. O que eu faço? A base do binário é 2, tá? Sempre a base do binário é 2. Então, eu vou dividir esses valores até chegar no final aqui 1. Ou não dá mais para dividir, certo? Pode ser 0 também, tá? Geralmente vai dar 1, né? Então, vamos lá. 2 dividido por 2, quanto que dá? 6. Hã? Vamos lá, pessoal. 6 sobre o quê? 0. Né? Só que eu tenho aqui o resto ainda. Aliás, eu tenho um número aqui para dividir. O resto é 0. Então, eu vou colocar aqui por 2 novamente. 2 dividido por 6. Quanto dá? 3. E sobra quanto? 0. Correto? Certo? Igual tá aqui, ó. E aí? Não terminou ainda, então eu vou dividir novamente por 2. Por 2. Que dá quanto aqui? 1 e sobra 1. Ainda tem ainda. Certo? Eu preciso dividir esse cara aqui por 2, correto? Igual tá aqui, ó. Tá? Dá para dividir? Hã? Olha para mim, dá para dividir? Não, né? Então, chegou no 1, parou. Então, isso aqui não existe. E agora, e a leitura? Sempre de trás para frente. Ou seja, daqui, né, do 1 para cima. Então, como ficaria isso aqui em binário? Ficaria aqui, ó, número 1, 0, 0. Opa. 0. Certo? 1, 0, 0. Tá? É assim que você lê o número binário. Não é 100, hein? 1, 0, 0. Tá? Opa, esqueci de colocar o 1 aqui. Perdão, gente. Tá? Desculpa. 1, 0, 0, 1. Tá? Tudo bem? Igual está aqui. Opa. Igual está aqui na apostila. Tá? Peguei o 1 aqui. Tudo bem? Então é assim que você consegue transformar ele aí. Tá? Tranquilo? Tranquilo, gente. Tá. E o sistema octal?
né? O sistema octal é um sistema de numeração com base 8, né? Eu já falei sobre isso, né? Então, a gente tem que trabalhar com base 8, ou seja, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, sempre começando do zero, né? Então, é a base 8, certo? Aqui é só uma demonstração, tá, pessoal? É só uma demonstração, para que vocês entendam. Por isso que é octal, 8, tá? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Por que parar no 7? Porque começa de 0, óbvio, né? Então, o octal é assim. E o hexadecimal? Olha lá. Começa como? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que aí tem as letras, né? Tudo bem? Então, você consegue trabalhar com hexadecimal. A gente vai usar hexadecimal nas matérias aqui para frente? Vai. Binário? Vai. Hexadecimal? Vai. A gente vai trabalhar com esse sistema de numeração o tempo todo. Tá? Aqui está uma explicação bem simples de equivalências, né? Ó, A igual a 10, B igual a 11, C igual a 12. Então, tem os valores, as letras têm valores também, tá? Letras também têm valores, são símbolos, tá bom? Então, a gente tem que aprender a trabalhar. E aqui eu tenho uma tabela acho que explica tudo que eu falei até o presente momento, né? Eu tenho quais são aqui as conversões, tá? Então, você pega o número decimal, então 0, e binário é 0, octagonal é 0, 0, hexadecimal é 0, 1, 1, 1, beleza. Aí vem aqui, ó, decimal 2, a base aqui, binário é 10, octagonal é 2, hexadecimal é 2, tá? Então, você consegue trabalhar, visualizar as conversões aqui, ó, tá? As conversões. O 12 aqui, ó como que ele fica, que eu acabei de fazer lá em binário, né? O 12 fica 1100, em octagonal 14, né? 14, e hexadecimal C. Então, a gente tem que saber trabalhar com isso daqui, tá? A representação de conversões da base. Bom, e aqui ele explica um pouquinho melhor, mais detalhado, para que você possa fazer as conversões de numeração, tá? Então, a gente precisa entender isso daqui, tá? Vamos lá. Aqui está mais detalhado ainda a conversão. Veja só. Vamos entender isso aqui novamente aqui para que você não tenha dúvida. Na verdade, para a gente aprender isso daqui, a gente tem que praticar. Se você não praticar, você não consegue aprender. Não tem jeito, tá? Matemática só aprende praticando, tá bom? Então, vamos entender um pouquinho aqui uma conversão aqui, ó. Vamos lá. Aqui ele explica mais detalhado, lá eu expliquei mais genérico, né? Direto ao assunto. Aqui ele explica bem melhor. Olha só. Eu tenho um número aqui, 1011. Olha só. Tá? Então agora eu vou converter o binário para decimal. Então esse número aqui é o binário. Se ele é binário, então é elevado à base 2. Certo? Tem que prestar atenção nisso. Então o número está aqui. Ó, 1011. Tá? Então eu vou converter esse número binário aqui para decimal. Como que eu faço isso? Eu pego esses valores, ó, de trás sempre, tá? Da direita para a esquerda, sempre daqui para a esquerda, tá? Eu pego esse primeiro valor aqui, que é o 1, certo? E multiplico ele por 2, que é a base 2, elevado a 0. Sempre vai ser assim. Sempre o primeiro elevado a 0, tá? E depois, 1 vezes 2 elevado a 1, ó. A base aqui é 1 elevado a 1. A base 2 elevado a 1, certo? E aqui, 2 elevado a 2, e assim por diante. Tá? Então, ó, 0, 1, 2, 3, aí tem 4, 5, 6, 7, né? Vai até o 9. Certo? Tranquilo? E aí, como é que eu faço? É só você fazer, né, a fórmula matemática. Né? Ó, você vai multiplicar e elevar a base. Né? Ó, o resultado aqui dá 1, o outro 2, 0, 8. Então, como é que fica isso?
Você vai pegar esses valores e vai somá-los. Então, ó, 8 mais 0, mais 2, mais 1, que é igual a 11 decimal. Como é que eu consigo provar? Como é que eu consigo saber? Certo? A calculadora do seu computador, eu já vou abrir aqui agora, ela faz isso pra gente. Eu não sei se vocês sabem disso. Então, tem a opção aqui, ó, você vai escolher a opção programador, tá vendo? Ó? Já é até para isso. E você vai digitar um valor aqui e converter do jeito que você quer. Ó, hexadecimal, decimal, ó, octagonal e binário, tá? Então, por exemplo, coloquei aqui decimal, 11. Vou transformar esse número em binário, que é o nosso caso aqui, tá? Olha lá. E binário, ó, já coloca, ó. Olha aqui, ó, 1011, certo? Agora, esse binário aqui eu transformar em decimal, que é 11, que é o que está aqui, ó. Então, você consegue visualizar a calculadora do Windows, né? Já faz isso para a gente, tá? Então, claro, nos exercícios a gente vai fazer as contas, mas você pode saber o valor, como é que funciona, certo? Eu não quero só o resultado, eu quero a conta como foi feito, óbvio, né? Bom, então você consegue converter dessa forma aqui. Alguma dúvida? Não. Maravilha. Tá? Vamos continuar então. E aqui agora, decimal para binário, que é o que eu expliquei agora há pouco. Imagina o número 45, né? Ó. Se está em binário, o que a gente fala? Vamos converter o número 45 em binário. Se é binário, eu não posso falar 45, é 4, 5. Mas, como é decimal, eu falo 45, certo? Isso tem que estar já gravado com vocês. Olha aqui, 45 dividido por 2, 22 sobra 1, né? 22 dividido por 2 dá 11, sobra 0. 11 dividido por 2, né? Vai dar 5, sobra 1. 5 dividido por 2 vai dar 2, sobra 1. 2 dividido por 2 dá 1, sobra 0. Chegou no 1 aqui, tá? Se chegou no 1, e aí, como é que fica? 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, né? 1, 0, 1, 1, 0, 1, tá? Então, é assim que funciona. É assim que funciona a conversão, tá? É bem tranquilo de fazer. Algumas pessoas já falaram para mim, alguns alunos já disseram que já viu esse conteúdo aí anos anteriores na vida acadêmica. É bom que agora a gente está reforçando. Por quê? Quando você fala em linguagem de máquina, o tempo todo a gente vai trabalhar com essas conversões. Tá? E a conversão de hexadecimal para decimal? Olha só, nós temos exemplo aqui 12C elevado a 16, né? Tá? Que é hexadecimal, tá? Então, como é que fica isso? Olha só. 1, 2C. Olha só. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que multiplicar, a base é 16 elevado a 0, 1, 1. Por que 12 aqui? Porque aqui em cima, ó, eu expliquei para vocês. Ó, o C equivale a 12. A, B, C, D, E, F. Tá? Então, o C equivale a 12. Então, vamos descer lá. Então, 12 vezes 16 elevado a 0. 2, 16. Se você for número, você pega o próprio número. Se for letra, você tem que ver a tabela de conversão. Tá? Isso tem que estar grudado também. 1 elevado a 16 elevado à base 2. Então, perceba que é a mesma coisa. Ó, 0, 1 e 2. Sempre da direita para a esquerda. E aí a ideia é a mesma. Você faz os cálculos individuais. Nesse caso aqui deu 12, 32, 256 e soma os resultados. Somou os resultados, em decimal deu 300. Quer comprovar isso? Só você vir aqui, digitar, por exemplo, decimal. Eu vou digitar aqui 300. Quero ver quanto fica em hexa. Olha lá, 12C. Tá?
Então, você consegue traduzir aí, converter aqui, para que você possa entender. Bom? E conversão de decimal para hexadecimal? Mesma ideia. Só que agora, o que você vai ter que fazer? Você vai dividir não por a base 2, é a base 16. Tá? Então, 438, por exemplo, que foi o que deu aqui o exemplo nosso, tá? Então, que é um número decimal, por isso que eu li 438, você vai dividir por 16, vai dar 27 sobre a 6, 27 dividido por 16 dá 1 sobre a 11. Tá? Aí você já tem o seu valor aí em hexadecimal, tá? Que é 1b6 elevado a 16. Tá? Então, isso tem que estar bem claro aí. Certo? Por que que 11 você colocou B, professor? Mais uma vez, eu vou voltar lá em cima. Opa! Aqui, ó. Vai seguindo aqui, ó. A, B, C, D, E, F. 16. Aí continua. F, G, H, I, J. Então, vai aumentando aqui os valores. Aqui é só o exemplo. Tá? Tudo bem? Então, ó, começa de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, aí por diante. Tá? Então, você tem que ficar esperto quando você for fazer essa conversão aqui. Ok? Dúvidas? E a conversão de octa para decimal? A mesma ideia, pessoal. Tá? Então, eu tenho o número aqui 123. Não é 1, 2, 3, tá? Porque é decimal, 123. E vou fazer a mesma coisa aqui. A base agora é 8, que é o octagonal que a gente está vendo. E o procedimento é o mesmo. Né? Pega o número primeiro da esquerda para a direita, multiplica por 8, né? Elevado à base 0, que é o primeiro. Aqui, elevado à base 1, a base 2 e assim por diante. Calcula esses valores e soma no final. Então, dá 83 em decimal. Tá? Então, não é difícil de fazer, não. Tá? Então, essa é a conversão do número binário para hexadecimal, para octagonal, perdão. Uma conversão octagonal para decimal. E decimal para octagonal. Faz o mesmo procedimento, só que agora dividido pela base 8. Tá? Tudo bem? Então, não é difícil de trabalhar isso daí, não. Aqui, então, quer dizer, eu fiz todas as conversões necessárias, tá? Para binário, octal, hexadecimal, decimal em si. Então, vocês conseguem agora, com esses exemplos, vocês conseguem converter qualquer número para octal, para decimal, para binário, para hexadecimal. Então, vocês conseguem trabalhar agora. Isso daqui vai ser muito útil para depois, lá na frente, a gente começar a fazer as conversões e também para resolver os exercícios logo mais. Ok? Tudo bem, pessoal? Então, aqui a gente converte o octagonal para binário, Ok. binário para octagonal. Oi, não ouvi. Bom, então aqui, ó, a ideia é sempre a mesma, tá? Você consegue converter esses valores com a regrinha básica. Eleva a base, né, multiplica pela base, eleva ao número de acordo com o que você está transformando. Resumidamente é isso, tá? E depois soma os valores, você vai ter em decimal. Isso de qualquer básica decimal. Se for o contrário, você vai multiplicando aí, tá? Pela base. Então, multiplicar e dividir. Se for o contrário, você vai dividir pela base, né? De um decimal, você quer achar um octagonal, você quer achar hexadecimal, ou você quer achar um número binário. Você vai dividir, vai usar divisão. Tá? Agora, isso do decimal, tá? Para octagonal, para binário, hexadecimal. Agora, ao contrário, se você quer converter um binário para decimal, um octagonal para decimal, hexadecimal para decimal, você vai multiplicar aí pela base e elevar esse número, tá? Então é bem simples, aqui tem as tabelas, é bem tranquilo, não tem segredo, tá?
Tranquilo. E o link que eu tirei está aqui, ó. Que é os sistemas embargados. Tá bom? Tranquilo? Bom, essa é a apostila bem simples aí das conversões. Alguém ainda tem dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém? Não. Tudo bem, então. Então agora, né, ficar só falando, não tem jeito. Então agora a gente vai praticar isso, tá? Então, daqui a pouco estarei postando aqui uma tarefa e a gente vai praticar bastante isso. Só aprende praticando, não tem jeito, tá? Não tem jeito. A gente vai ter que praticar bastante isso daí, tá bom? Então, gente, fique com Deus, tá? Vou estar aqui na plataforma sanando as dúvidas de vocês e eu vou colocar aqui a atividade para vocês.